Sim, gente, tudo é político. Mas afinal, o que é política? Oiê, tudo bem? Como você tá? Eu sou Alex e esse é o Desbanalize-se. Hoje a gente vai entender exatamente o que é a política. Para entender o que é política, vamos imaginar que você acabou de sair da casa dos seus pais e vai ir morar com um monte de amigos teus. Nessa casa, todo mundo pode fazer tudo, assim, muitas liberdades, cada um vive sua vida e enfim. Só que aí vocês começam a perceber que, tipo, tá, apesar de que a liberdade completa pode parecer soar muito bom, tem aquele amigo que não lava a louça, tem aquela amiga que não limpa o box direito, e enfim. E aí vocês vão começando a perceber que é necessário vocês criarem algumas regras que vão ser cumpridas por todo mundo da casa para que vocês consigam viver bem. Imagina você tendo que estudar para a prova e você tem prova às 8 da manhã no dia seguinte, é 3 da manhã e tá todo mundo fazendo barulho. Você vai gostar disso? Não muito, eu espero, pelo menos. Porque aí você tá destruindo meu ponto. Mas enfim, vocês vão fazer com que a casa de vocês se construa a partir de uma política que tente incluir o seu estilo de vida com o estilo de vida das outras pessoas. Ou seja, política é basicamente uma necessidade que existe da vida coletiva. Ou seja, se a gente vive em sociedade, se a gente vive com outras pessoas, a gente sente, experiencia e constrói política. Pensando nessa questão, o Aristóteles, quando foi formular suas teorias sobre a vida política, ele definiu o ser humano como o zoon politikon, ou seja, nós temos uma natureza política. O ser humano é naturalmente político. A gente ainda vai discutir o conceito de natureza e vida em sociedade, construção social. Calma aí, Yuri. A gente vai discutir isso, mas isso é tópico para outro vídeo. Para ilustrar esse debate, vamos pensar numa alegoria. Vamos pensar da mesma forma como você vivendo na casa com outras pessoas. A gente, como ser humano, começa a construir as primeiras vilas e as primeiras cidades. É necessário que se construa alguma forma de organização que consiga respeitar as pessoas, suas necessidades, seus processos, suas questões, suas reivindicações, enfim, respeitar as pessoas. E assim se começa a se construir a política. Ou seja, a política é uma ferramenta de organização humana. A partir do momento em que a gente começa a viver em sociedades cada vez mais complexas, e aí a gente começa a ter o desenvolvimento do capitalismo, tudo acaba sendo mediado pelo dinheiro. Você vai para uma escola, a escola vai ser paga ou pública, mas aí é dinheiro de imposto. Você vai para a igreja precisa ser construída, o pastor precisa conseguir se manter sendo pastor, e aí você vai ter. Qual que é a palavra? E aí vai ter o dízimo. O mercado de trabalho, obviamente, mediado pelo dinheiro. Quando você adoece, você precisa do dinheiro para comprar remédio, para ir ao hospital. Aí tem o desmonte do hospital público, da saúde pública, que a gente vivencia, e enfim, tópico para vídeo. Ou seja, todas as nossas relações, toda vez que a gente vai num bar com amigos, o preço do tomate, a escola, a igreja, o afeto, todos esses processos eles vão ser políticos, eles vão ser mediados pela política. É também político, por exemplo, quando você decide organizar uma partida de futebol com amigos para jogar num domingo à tarde porque não tem mais nada para fazer na cidade, não tem investimento em cultura, não tem investimento em lazer, e aí você organiza uma partida de futebol. Essa partida de futebol também vai ser política. Todos esses processos são políticos. Aí vem a teoria feminista que vai afirmar que o privado também é público. Porque as mulheres, quando sentavam para conversar sobre a vida, fofocar sobre seus maridos, sobre a vizinhança, sobre as coisas que estavam acontecendo na vida delas, elas começaram a perceber que elas tinham sido espancadas pelos seus maridos, só que elas estavam mentindo que tinha sido um tropeço de uma escada, se esbarrou em alguma coisa, e a forma como elas estavam mentindo sobre os machucados hematomas que elas tinham. E aí elas começam a perceber que, nossa, eu faço isso, fulana faz isso, fulana também faz isso, ciclana faz tal coisa, sabe? E esses processos, por mais que cada uma tivesse uma vida e uma vivência diferente, eram processos que não eram exclusivos. Era dela, da outra, daquela outra também lá e da ciclana que mora em não sei onde. Então elas começaram a perceber
a partir das fofocas, que a violência contra as mulheres, a violência de gênero, a violência física e a dominação eram processos que não eram individuais, eram processos coletivos. Ou seja, uma relação privada entre um homem e uma mulher, num casal cisgênero ou heteronormativo, blá blá blá, ele vai ser também intermediado pela política, porque as nossas vivências se dão a partir da política. E aí começam a se construir as teorias feministas e as reivindicações das feministas que percebem que a violência é uma violência generalizada, é uma estrutura machista na sociedade. Mas enfim, isso não é nenhuma verdade absoluta, isso são apenas algumas indagações e percepções que eu tenho e um convite para o debate. E esse é o canal dos Binarize, para desconstruir pensamentos binários. Aliás, agora que deu pra perceber que a política media todas as nossas relações, eu vou trazer nos próximos vídeos alguns debates sobre coisas do cotidiano e coisas sobre religião, família, gênero, ciência, corpo, afeto, que vão ser discutidos enquanto questões científicas, enquanto questões políticas. Mas é isso. Dá like no vídeo, se inscreve no canal. Eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais pra vocês seguirem lá. Comenta aqui embaixo alguma coisa que você já percebeu da sua vida cotidiana que é intermediado pela política. Alguma coisa, sei lá, você foi num postinho de saúde e o processo de burocratização do acesso à saúde foi um processo político que você percebeu. Enfim, coisas da vida cotidiana pra gente começar a entender que a política tá em volta de nós, ela tá presente em nós. Ela não é só nas eleições, ela não é só lá em Brasília, quando os deputados, os ministros, o presidente fazem tal coisa. A política também está presente na nossa vida e ela dita e transforma a nossa vida de uma forma muito grande. Mas enfim, é isso pelo vídeo de hoje. Gente, eu troquei de roupa, mas assim, no mesmo dia, tipo, eu gravei um vídeo anterior há uns 10 minutos atrás, mas vocês vão super fingir que o vídeo foi gravado há uma semana atrás e tá no mesmo, tá em outro momento, já super lancei o canal, tá? Enfim.